Olá, então hoje vamos para a 10ª aula de controladores lógicos programáveis. Hoje a gente vai falar um pouco sobre temporizadores. Bom, temporizador é como o próprio nome diz, um dispositivo aí capaz de medir uma quantidade de tempo. Pode ser um relógio especializado em termos de CLP. Normalmente então ele é utilizado para controlar uma sequência de um evento ou um processo. Eles podem ser tanto mecânicos como digitais, como eletrônicos, Mesmo programas de computador podem ser utilizados como um relógio justamente porque eles têm um temporizador interno, tá? Então, em termos de indústria, em termos de painéis elétricos, existe uma gama bem grande de componentes, que fazem esse papel de temporizadores. Podem ser tanto digitais, analógicos, enfim, são componentes, podem ter até display, podem ter só regulagem, enfim, são esses carinhas aí que normalmente foi o início da automação industrial e ainda hoje é bastante utilizado aí alguns desses carinhas. Nós vamos utilizar essa função de temporizadores em CLP. O nosso módulo, o nosso CLP que a gente está utilizando, da família Click02 do fabricante VEG, ele possui 31 temporizadores. Então, sendo que cada um dele pode operar em 8 modos diferentes. Então, eu posso configurar cada um desses 31 temporizadores com alguns modos que a gente daqui a pouco já vai ver. Alguns deles são interessantes que eles mantêm o valor mesmo se acabar a energia, a alimentação. Por exemplo, ali então eles têm o endereço de memória de T01 até 1F, sendo que o T0E e o T0F, eles funcionam como retentivo. Então, se acabar a energia, ele mantém o valor que ele estava temporizando anteriormente. Então, em algum processo que você precise manter esse valor, então é interessante utilizar esses temporizadores. Então, a função T, daqui a pouco a gente vai fazer alguns exercícios, são os temporizadores. Então, cada temporizador eles tem 6 parâmetros que podem configurar, sendo que então ali pelas setinhas, o número 1, a gente pode ver aqui o número 1 então é o modo temporizador, que vai de 0 a 7, O 2 aqui, a base de tempo, que pode ser em segundos, décimos de segundos, minutos, enfim, depende do seu processo, do programa que você vai fazer. Reset de temporizador aqui, então se você não deixar isso aqui em branco, que não vai ter alguma entrada que faça o reset de temporizador, então se você, daqui a pouco a gente vai ver alguns modos que tem reset, você pode identificar aqui qual chave, qual entrada aí que vai fazer o reset do temporizador, tá? 5, o valor atual do temporizador, set point, então 5 aqui, é o quanto que esse temporizador vai contar em termos de tempo, tá? E o próprio número aqui do temporizador é de 0, 1 a 1F, Então, lá no ladder, o temporizador aqui a gente vê o T01 aqui, por exemplo. Toda vez que você clicar sobre ele, você vai ver os mesmos parâmetros aqui disponibilizados de uma maneira um pouco diferente, mas são os mesmos dados que você parametrizou quando você inseriu o temporizador no programa, tá? Então a gente vai ver os modos dos temporizadores. O primeiro é o modo 0, que é marcador auxiliar. Basicamente não trabalha como temporizador, ele é como se fosse um marcador M, N, enfim. Toda vez que a entrada que estiver acionando sair de 0 para 1, a saída também vai de 0 para 1 e vice-versa. Se a entrada vai de 1 para 0, ele também vai para 1 a 0. Então é um marcador auxiliar. Isso aí não seria interessante, não trabalha como temporizador. Então o modo 1 é quando ele já vai começar a trabalhar como temporizador. Então o modo 1 é retardo na energização. O que isso significa? Significa o quê? Podemos ver aqui pelo gráfico que é mais fácil. Então, quando a entrada que estiver habilitando o temporizador, nesse caso aqui o I01, sair de 0 para 1, por exemplo, ele vai começar a contar o tempo que você setou lá, por exemplo, aqui nesse exemplo são 5 segundos, ele vai contar 1, 2, 3, 4, 5, quando chegar em 5 segundos, ele liga a saída T01 e vai manter ela ligada até que essa entrada que estiver habilitando fique ligada ou caia para 0, a saída desliga. Então esse é o modo 1. Modo 2 também é retardo na energização com reset, Então, se lembra que a gente viu aquele parâmetro que a gente pode determinar quem vai resetar? Então, aqui a gente vê pelo gráfico,
a entrada que está habilitando ele, né, foi para 1, manteve, né, ficou um certo tempo em 1, né, caiu para 0 novamente, subiu, né, ficou temporizada lá um certo tempo T2, né, então T2 e T1, somando os dois, deu o meu 5 segundos, e aí a minha saída ligou, né. E você percebe aqui que mesmo que a entrada que habilitou o temporizador vá para 0 novamente, a saída mantém em 1, né? Somente vai voltar para 0 se a entrada reset for acionada. Então, algum processo que você precise, né, dessa forma, a gente vai ver que existem vários modos aí e dependendo do processo que você estiver controlando, você vai encontrar o que melhor encaixa. O modo 3 é retardo na desenergização, ou seja, né, eu habilito o meu temporizador, certo? A minha saída do temporizador já vai para 1, né, já liga no momento que eu ligo a entrada habilitadora. Né? No momento que eu desligo essa minha chave aqui, por exemplo, 04, que está habilitando, aí sim meu temporizador vai contar o tempo estipulado, 5 segundos, aqui nesse exemplo, né, e aí desliga. Tá? Mesma coisa aqui né, aqui está com reset off e aqui embaixo o gráfico com reset. Né? Mesma ideia, então aqui ligo on, né, fica desligar off. Tá? Então, no momento que ele desligou, ele vai contar o tempo que foi estipulado, mas nesse momento aqui ele não contou 5 segundos, por exemplo. Ele começou ali, por exemplo, aqui 2,5 segundos, foi entrado dado reset, e meu temporizador já caiu para 0. Então, se você precisar de algum processo que utilize esse tipo de temporizador, esse é o modo. O modo 4, retardo na desenergização. Né? Então, o que acontece? Ligo minha entrada, a partir do momento que eu desligar, aí sim ele vai contar os 5 segundos, passou os 5 segundos, ele também desliga. O modo 5 é um temporizador um pouco diferente, vamos dizer assim, é um oscilador, ou seja, ele vai ficar ligando, desligando, ligando e desligando, certo? Com o tempo que você programou. Tá? Então, se você estipulou 1 segundo, né, por exemplo aqui, ele vai ficar 1 segundo ligado e 1 segundo desligado. Né? Então, e vai ficar permanecendo pulsando, né, oscilando, até que essa entrada, a entrada que tiver o habilitando, for desligada. Então, enquanto esse cara aqui tiver on, né, minha saída vai estar oscilando. O modo 6 também é um oscilador com reset, a diferença é que eu só preciso dar um pulso aqui para ligar o meu temporizador como oscilador e ele vai começar a oscilar, né, nos mesmos parâmetros, e mesmo se eu desligar aqui ele vai continuar oscilando e só vai desligar no momento que eu entrar com a entrada reset. O modo 7 também um oscilador, só que eu consigo ajustar os tempos de on e off. Tá? Então, lá na parametrização você consegue colocar quanto tempo você vai ficar ligado e quanto tempo ele ficará desligado. Tá? Existe um segundo temporizador que ele vai só dar um pulso aqui, ó, né, a cada ciclo de oscilação. Tá? Então, vamos fazer alguns exercícios bem simples só para ver a ideia de como é que funciona o temporizador. Então, primeiro exercício, elaborar uma sinaleira aí de saída de veículos que pisque alternadamente as lâmpadas, só que ela vai ficar piscando quando não houver nenhum veículo saindo, então vai ficar piscando a 1 Hz, ou seja, uma vez por segundo, vai ficar piscando, alternando, e quando ela detectar, né, um carro que queira sair, ela vai piscar mais rápido, a 5 Hz por segundo. Então eu tenho 2 saídas e uma entrada, né, que vai ser um sensor que vai detectar a presença ou não de carro. Tá? Então aí está, né, o ladder dessa programação. Tá? Então a gente vê aqui, temos 2 temporizadores, né, um com frequência, com tempo de 1 segundo, o outro de 0,2 segundos. Né? Da onde que vieram esses números? Né? A relação de frequência é 1 sobre t, né, t de período em segundos, então eu consigo descobrir qual é o tempo do ciclo. Para uma frequência de 1 Hz é 1 segundo, para uma frequência de 5 Hz é 0,2 segundos. Então, esses 2 temporizadores estão já configurados aqui. A minha saída Q01 é a saída de uma das lâmpadas. Né? Então, como é que vai funcionar? Então, eu tenho meu temporizador 1 de 1 segundo, conectado diretamente aqui no sensor I01, que vai detectar a prevenção ou não de carro.
Então, se não houver carro, ele vai, né, estar ligado direto e o temporizador vai ficar ligando aqui minha saída Q01 a 1 Hz, certo? No outro braço aqui eu tenho o meu sensor, né, que se detectar o carro, né, esses dois estão barrados, vamos dizer assim, quando um está ligado, o outro está desligado. Quando esse cara estiver ligado, meu temporizador vai acionar a saída. Quando esse cara estiver ligado, meu temporizador 1 liga a saída. Então, aqui o Q2 é a outra saída para outra lâmpada, né? Como é que vai funcionar? Quando ela vai estar ligada, quer dizer que quando meu Q1, né, minha outra lâmpada estiver ligada, ela está desligada. Quando ela estiver desligada, ela estará ligada. Então, esse é o oposto desse. E aqui eu tenho duas interfaces. É só para dizer que tem veículo, né, ou sem veículos. Então, vamos ver na prática como que fica este exercício. Então, aí está o nosso exercício rodando na prática. É um sinaleiro, né, na saída de um portão, uma fábrica, de um prédio, por exemplo, né, que vai alertar aí a presença ou não de veículo. Então, nesse momento, teoricamente, não teria nenhum veículo, né? Então, o sensor que detecta o veículo está ligado na entrada digital I01. Então, simulando esse sensor, né, existe um carro então, no portão querendo sair, então aumenta a frequência aí do piscar das lâmpadas. O veículo saiu, retorna aí a frequência mais baixa. Com veículo, sem veículo. É isso aí. O exercício 2 já é um pouco mais elaborado, é um semáforo, tá? Então, um semáforo que vai ficar com o vermelho em 5 segundos, o amarelo por 3 segundos e o verde por 5 segundos, né? Vamos colocar uma EHM, uma interface homem-máquina ali, só para identificar qual é a cor que está atualmente no semáforo, tá? Então, aí está uma das propostas de solução do problema, né? Existe várias, vocês com o decorrer aí da aprendizagem, vocês vão propor talvez mais simples, mais rápidos, né? Outras soluções para os mesmos problemas, tá? Isso aí vai depender com a prática e o estudo de vocês. Mas isso aqui é uma pequena solução. Então, né, eu tenho as 3 lâmpadas, a verde, vermelho e amarelo, 3 temporizadores, um para a lâmpada verde de 5 segundos, um para a amarela 3 segundos e para o vermelho 5 segundos, certo? Então, né, vamos ver aqui o verde. Então, esse I01 eu só coloquei para iniciar o programa, né? Dá para fazer um automatizado sem precisar dar um pulso inicial. Depois a gente vê um pouco mais elaborado. Tudo bem. Então, T3 vai acionar aqui o meu I01, dispara o processo, né? Liga meu Q01 já sela com esse cara aqui e fica ligando. E aí meu temporizador que está no modo 3, né, vai ficar contando ali por 5 segundos, e aí ele vai, quando ele liberar, né, quando ele vai ser um retardo na desenergização, e vai acionar esse cara aqui. Quando esse cara ligar, né, o Q03 está desligado, vai ligar o Q2. O Q2 ligado, né, quebra esse cara aqui, né, que vai quebrar esse cara aqui, que vai apagar o verde, e acender o amarelo. A mesma coisa acontece aqui, né, ligou, selou, vai contar o T2 vai acionar o Q3, que é a lâmpada vermelha, então vem do amarelo para o vermelho. Quando o vermelho ligar o Q3, quebra aqui também. Então ficou verde, amarelo, vermelho. O vermelho vai contar os 5 segundos, vai chegar em T3, vai ligar esse cara aqui e vai se repetir o processo, né, sequencialmente. Então, vamos ver na prática aí como ficou o nosso sinaleiro. Então, o nosso programa está escrito, né? Então, eu darei aquele pulso inicial para iniciar. Então, o nosso sinaleiro vai começar a funcionar normalmente aí, inicialmente com o verde, 5 segundos. Aí o amarelo e vermelho. E deve pular do vermelho para o verde automaticamente. Podemos acompanhar no display do CLP também. Verde, amarelo e vermelho. O exercício 3 é o
praticamente igual ao 2, só que um pouquinho mais elaborado. A gente vai unir temporizadores e relógio de tempo real, né? Então, vamos ver como é que funciona esse cara aqui. Então, a lei municipal onde o semáforo do exercício 1, né, exercício 2, quer dizer, né, foi instalado, permite que o motorista possa furar o sinal entre a meia-noite, né, às 0 horas e às 5 horas da manhã. Então, vamos elaborar um programa, né, que neste horário, né, das 0 horas até 5 da manhã, apenas a luz fica amarela, a luz amarela fica piscando, né, e no outro horário do dia, né, o sinaleiro funcione normalmente. Novamente, isso aqui é só uma solução proposta por mim, vocês com certeza farão outras, talvez mais rápidas, melhores. Da mesma forma, aqui já está automatizado, né? Não preciso nenhum pulso inicial, né? Dependendo da hora do tempo real ali, ele já vai iniciar ou piscando a luz amarela ou piscando o sinaleiro como deve ser. Então, qual a diferença principal entre o exercício 2? O 2 aqui, a diferença principal é que a gente colocou um relógio, né, o R1, um relógio de tempo real, né, que vai atuar aqui no braço com o amarelo, né, com a lâmpada amarela. Então, quando chegar naquele horário entre meia-noite e 5 da manhã, esse braço vai atuar, ligando aqui o pisca-pisca, né, do T04 também é um oscilador, tá, que vai ligar aqui o amarelo piscando, né, nesse horário, das 0 às 5 da manhã. E os R01, né, o relógio, nos outros braços vai abrir esses dois ramos aqui. Então, vamos ver na prática aí como faz, né, como fica este exercício. Tá certo? Vamos lá. Então, nesse exercício aí, entre a meia-noite e as 5 horas da manhã, o sinaleiro, o semáforo deve ficar apenas piscando a luz amarela. Tá? Então, entre as 5 horas da manhã e as 0 horas, né, do outro dia, né, o sinaleiro deve funcionar corretamente. Então, a gente mudou um pouquinho o display ali, na IHM está mostrando então o horário, né, do RTC do CLP. Então, agora são exatamente 1 minuto, né, 0 horas e 1 minuto de uma sexta-feira. Então, o sinaleiro tem que ficar apenas piscando a luz amarela. Então, vamos ajustar aqui o RTC para 4 horas e 59 minutos. Né? Tá lá, já mudamos então. Né? O sinaleiro aí vai ter que voltar a funcionar normalmente às 5 horas da manhã. Isso aqui logicamente é apenas um exercício para testar, né? Para brincar um pouco com os temporizadores, mas a gente pode ver, né? na realidade aí, muitos sinaleiros aí, semáforos são controlados por CLP justamente pela flexibilidade e a possibilidade de novas programações. Então mudou aí, são 5 horas da manhã da sexta-feira, então o sinaleiro voltou a trabalhar normalmente, né? Então o sinaleiro voltou aí, ficar vermelho, verde, amarelo, né? Com aqueles tempos do exercício anterior. Então, só para testar, para finalizar, se nós ajustarmos normalmente aqui para as 23 horas e 59 minutos, né? Tá, desta sexta-feira. Então, quando chegar à meia-noite, novamente nas 0 horas de sábado, apenas a luz amarela deve ficar piscando. Então, só continuando aquela ideia, o CLP aí proporciona essa facilidade aí de troca de programação ou inserção de novos hardware. Por exemplo, num sinaleiro eu vou instalar na faixa de pedestre, vamos colocar um sinaleiro apenas para pedestre, então tem uma botoeira para ele pressionar e vai mudar então a programação para apenas para o pedestre, ou vão instalar um radar, enfim, o CLP aí proporciona essa flexibilidade. Então aí 0 horas de sábado, né? E o sinaleiro voltou apenas a piscar a luz amarela. Tá? Então esse é o exemplo o exercício número 3.